Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Meus queridos amados irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo devocional de hoje está no Salmos número 7, o último verso desse salmo, que é o verso 17, que diz assim: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amados, nós estamos nos preparando para a lição de número 4 do terceiro trimestre. Esse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Nós já estudamos a vida e o ministério do profeta Oséias, já estudamos a vida e o ministério do profeta Joel. Estamos nos preparando ao longo desta semana para aprender sobre a vida e o ministério do profeta Amós. O título da nossa lição do próximo domingo é Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Aleluias. Nós já falamos alguma coisa ao longo desta semana, no devocional de ontem. Nós fizemos um breve resumo do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro do profeta Amós. Nós falamos que Amós, ele era da cidade de Tecoa, que ficava na região do Reino do Sul. Falamos também que Deus vai mover Amós, vai tirar ele de Tecoa para profetizar em Betel. Ele traz uma profecia de juízo de várias cidades, de vários locais, mas a ênfase da sua profecia é para o reino do norte. Nós não falamos, mas o significado do nome Amós é carregado, no sentido de carregar peso. Então é aquele que carrega fardo, aquele que carrega um peso bem apropriado a um profeta que exerceria o seu ministério levando a palavra tão dura e enfrentando tantas oposições, né, que nós vamos ver ao longo dessa semana. Nós não falamos, mas o profeta Amós, ele foi contemporâneo, ao que tudo indica, né? Há estudiosos que apontam a contemporaneidade do profeta Amós com o profeta Oséias, o profeta Jonas, o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Então, houve concomitância no exercício do ministério entre esses profetas. Outro fato que chama atenção no ministério do profeta Amós é que nós vamos ver nos próximos devocionais com mais ênfase que ele não deriva de uma escola de profetas, né? Nós sabemos que alguns profetas foram conhecidos por ser de linhas sacerdotais, como o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ao que alguns estudiosos entendem estarem sendo preparados para serem sacerdotes quando foram chamados para serem profetas, né? E também não foi um profeta imperial, né? Com linguagem rebuscada, de família de alta classe, que é utilizado para profetizar no reino, né? Nos palácios, como por exemplo o profeta Isaías, né? Não que isso tenha algum problema, irmãos, mas não foi esse o ministério do profeta Amós. Na verdade, ele mesmo vai se autodenominar como boiadeiro, como fazendeiro, né? Colhia sicômoros ou tocava os gados. Pela a linguagem poética que ele utiliza,
Alguns estudiosos vão dizer que ele deveria ser um fazendeiro, deveria ter algumas posses, né? E cuidava de plantações e de gado. Então, Deus vai chamar o profeta Amós para profetizar, não sendo ele dessa linha ministerial, porque é assim que Deus faz. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, na maneira que ele deseja. Então ele tira um profeta que não tem nenhuma referência sacerdotal ou de escolas de profeta. Nós sabemos que alguns períodos do reinado de Judá, sobretudo, né, na época de Elias, Eliseu, havia uma escola de profetas, né? E ele não segue nenhuma dessas linhas sacerdotais ou profética. Estava tocando a vida dele lá na fazenda e Deus o chamou para tão árduo ministério. No devocional anterior, nós vimos que o juízo de Deus não veio somente ao reino do sul ou ao reino do norte, através da mensagem do profeta Amós. Ele profetizou contra a Síria, profetizou contra a Filístia, profetizou contra Tiro, profetizou contra Edom, profetizou contra Amon, profetizou contra Moabe. E aí faz-se necessário a seguinte observação. Eu falei aqui que o profeta Amós foi contemporâneo do profeta Oséias. Na análise do contexto histórico do Reino do Norte, a época do profeta Oséias, nós estudamos que era um momento de muita prosperidade, né? Nós falamos que eles atribuíam essa prosperidade ao deus Baal, né? Como uma prostituta em que o marido cuida, provê, né? E a mulher atribui as suas benesses aos seus amantes, né? Nós falamos muito isso sobre o profeta Oséias. Então, o momento econômico é o mesmo, de muita prosperidade. E aqui no livro do profeta Amós, nós vamos entender que o povo na época entendia, sobretudo a elite, que aquela prosperidade era uma aprovação de Deus, né? Eles atribuíam que, né, então Deus está conosco, porque está tudo indo muito bem, né? E o profeta Oséias, ele foi utilizado para dizer que, na verdade, o povo estava se prostituindo. E o profeta Amós vai trazer uma mensagem dizendo que Deus está abominando aquele comportamento. Porque parte da riqueza era da exploração dos mais pobres. Então, quando o profeta Amós inicia as suas profecias, e ele começa a falar da Síria, começa a falar de Edom, de Moabe, né? Começa a falar de Amon, de Tiro. Então, o povo entendia que era chegado o tempo do juízo das nações inimigas. Até que ele vai profetizar também a Judá e a Israel. No devocional passado, nós vimos todas essas profecias no capítulo 2. Só não falamos da última, que é contra Israel, porque agora nós vamos começar a entrar no cerne da mensagem do profeta Amós, que era para o reino do norte. Então ele diz lá no capítulo 2 ainda: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e condena o necessitado por causa de um par de sandália. Esmago no pó da terra a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos necessitados. Então perceba a imagem da opressão dos mais ricos, da elite ao povo. É como se alguém pisando na cabeça, né, um rico pisando na cabeça de um pobre, né? Cabeça do pobre no pó sendo pisado. Isso aqui é uma linguagem poética para dizer como o povo estava sendo oprimido. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o seu santo nome. Então perceba o nível de iniquidade que o povo de Israel estava praticando. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor,
e no templo do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Então, eles cobravam multas e multas e multas, né? Aí o povo não conseguia pagar, eles penhoravam a roupa do povo. Se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos aprofundar, porque Moisés, na lei de Moisés, Deus dá algumas recomendações contra a penhora, né? Que maneira que isso poderia ser feito, né? Que não poderia deixar a pessoa no relento, mas não será objeto de estudo nesse momento. Então perceba, a partir do capítulo 3, a mensagem do profeta será uma mensagem de juízo, anunciando que com mão dura o Senhor traria juízo a Israel. Então no capítulo 3, no verso 1, ele diz: ouço a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Então ele vai dizer que vai trazer uma mensagem de juízo. E vai discorrer dessa mensagem durante todo o capítulo 3 e o capítulo 4. Então ele diz aqui, no capítulo 4, venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem mais ainda. Cada manhã tragam o seu sacrifício, de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclame ofertas voluntárias. Torne isso público, porque é dito que vocês gostam, ó filho de Israel, diz o Senhor, seu Deus. Então, em meio a todas aquelas iniquidades que era praticada contra o povo e de idolatria, eles ainda ofereciam sacrifício no templo e levavam o dízimo, achando que estava tudo tranquilo em conformidade com o Senhor. Então, queridos, no capítulo 3 e no capítulo 4, o profeta, além de anunciar o juízo, ele vai evidenciar algumas práticas de iniquidade e transgressão do povo que nos traz ensinamento. Primeiramente, Israel, por ser uma nação escolhida, achava que estava livre, isenta da punição do Senhor. Que o Senhor não traria juízo aos seus pecados porque eles eram um povo de Deus. É por isso que na revista, no tópico 3, né, fala de privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus, diz o comentarista. Na revista do professor tem um tópico que diz: assim como Israel, muitos de nós temos esquecido do dia da nossa libertação, vivendo em situações que não nos identificam como nosso libertador com a aliança do batismo. Nós somos povo de Deus, povo escolhido, remido pelo sangue de Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, nós fomos comprados com o puro sangue carmesim de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, e eu sei que cada um de nós que está ouvindo esse vídeo, temos a nossa memória, imagens de onde Deus nos tirou, né? Da vida iníqua, dos livramentos que o Senhor nos deu. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, tenha tido livramento de morte no momento da sua conversão, envolvimento com tráfico de drogas, com prostituição, com bebida, com alcoolismo, com vício do cigarro, né? Um casamento destruído. E não merecendo, o Senhor nos resgatou desse tremendal de lama, colocou novas vestes, colocou um novo cântico em nossos lábios, né? Nos deu uma herança de habitar nas mansões celestiais. E agora que nós desfrutamos de tudo isso, sem perceber, vamos voltando lentamente àquelas práticas que Deus abomina. Então, o que o comentarista está dizendo é que nós precisamos trazer a reflexão de onde o Senhor nos tirou. É por isso que eu li lá no capítulo 3, né? O verso 2, que diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Né? O povo havia esquecido de onde Deus o tirou. Eles ficaram 430 anos cativo sobre a opressão do Egito, né? E quanto mais o povo crescia, mais eles eram subjugados, porque
os egípcios tinham medo de aquele povo se rebelar, e o Senhor não tirou apenas não, tirou com mão forte e poderosa, para que aquela geração que não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pudesse entender que Ele é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles prodígios que o Senhor fez no deserto foi para o povo conhecer que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus que livra e que guarda o seu povo. E aí, quando Ele estabeleceu o seu povo na terra que não pertencia a eles foram e se contaminaram com as práticas idólatras que aquele próprio povo praticava. O Senhor estava tirando aquelas pessoas, aquelas civilizações daquele lugar por conta das suas práticas e colocando o seu povo para habitar naquele lugar. E o seu povo estava se contaminando, fazendo a mesma coisa que aquelas nações que estavam lá faziam e agrediam, insultavam ao Senhor. Então, queridos, que essa palavra venha nos trazer a reflexão de que a cada dia que nós nos aproximamos de Deus, aumenta a nossa responsabilidade de viver uma vida santa. No texto que nós lemos, que é o texto devocional de hoje, no Salmo número 7, se nós formos ler, o Salmo número 7 tem apenas 17 versículos, você não vai demorar 2 minutos para ler esses 17 versículos. Leia, você vai ver que a confiança de Davi no juízo, na justiça de Deus, era porque ele confiava que vivia uma vida direita perante o Senhor. Então nós precisamos viver, foi o que foi ministrado na última lição, precisamos viver uma vida hoje que nos dê a segurança que o dia do Senhor nos trará esperança de salvação e não de condenação e juízo. Queridos, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, que ela traga um momento de reflexão ao longo do seu dia, que ela possa nos impulsionar a ter mudança na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te dê uma terça-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para continuar o resumo dos capítulos, te motivando a fazer a leitura de um tão importante livro da nossa Bíblia Sagrada, que é o livro do profeta Amós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.